Crow Marmot é um dos personagens mais misteriosos de Repeater e Friends. Ele é uma marmota pré-histórica que está presa dentro de um bloco de gelo. Porém, apesar disso, ele inexplicavelmente vive, fazendo coisas que não deveriam ser possíveis com ele preso. Com isso em mente, nesse vídeo vou falar um pouco sobre Crow Marmot e mostrar algumas coisas interessantes sobre ele. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos de Repeater e Friends. Crow Marmot é uma marmota pré-histórica verde que está congelada em um grande bloco de gelo. Como a maioria dos personagens do desenho, ele possui um corpo pequeno e rechonchudo, e seu nariz é em formato de coração. No entanto, não se sabe se ele possui pupilas em forma de Pac-Man, já que seus olhos nunca foram mostrados, pois ele possui uma grande franja que cobre os olhos e boa parte de seu rosto. Além disso, ele também não é dentuço igual a maioria dos personagens, já que ele possui apenas um dente na parte inferior de sua mandíbula. Crow Marmot geralmente usa uma tanga de pele de leopardo e segura um porrete de madeira nas mãos, e sua cor verdadeira pode não ser a que vemos, devido ao fato de que o gelo em que ele está preso pode estar se misturando com sua cor natural. Mesmo sendo um animal pré-histórico preso em um enorme bloco de gelo, Crow Marmot não se preocupa nem um pouco com isso, e de alguma forma é capaz de viver sua vida normalmente, e fazer coisas fora da tela que não deveriam ser possíveis com ele preso, muito parecido com Randy quando ele constrói coisas ou realiza tarefas sem possuir mãos. Crow Marmot já fez coisas como dirigir um caminhão de sorvete e servir sorvetes, jogar bolas de neve em Giggles, trocar de roupas, executar um truque em um trapézio, andar de esqui, ligar para alguém em um telefone público, subir em uma prancha e surfar, tocar guitarra elétrica, conseguir uma bebida dentro de seu bloco de gelo, entre algumas outras coisas. O nome Crow Marmot é possivelmente um trocadilho com a palavra Cro-Magnon, que foi o nome dado aos restos fósseis mais antigos do Homo sapiens encontrados na Europa. Crow Marmot gosta muito de ficar em lugares mais frios, possivelmente para que o gelo em que está preso não derreta. Ele inclusive mora em um pequeno iglu em cima de uma montanha nevada que fica dentro de uma espécie de globo de neve gigante. Além disso, durante o desenho, Crow Marmot já teve alguns empregos como sorveteiro, açougueiro, acrobata, vendedor, entre alguns outros. Crow Marmot raramente morre ou se machuca no desenho. Isso acontece porque o gelo que está em volta dele age como uma espécie de proteção contra ferimentos, o tornando praticamente imune a muitos dos desastres que acontecem no desenho. Com isso, em situações nas quais um outro personagem normalmente teria morrido ou se machucado, Crow Marmot nem mesmo se arranha. Isso acabou se tornando uma piada frequente no desenho, onde Crow Marmot e outros personagens são colocados em posições perigosas, e todos acabam morrendo ou se machucando, e Crow Marmot permanece imune. Por isso, as mortes dele geralmente envolvem alguma forma de calor capaz de derreter o gelo, ou algum desastre em grande escala capaz de destruir o gelo. Por isso, Crow Marmot teve apenas 3 mortes confirmadas no desenho. Existe apenas um único episódio em que Crow Marmot não está congelado. É um episódio spin-off chamado Dinosaur Days. Esse episódio se passa durante os tempos pré-históricos, quando Crow Marmot ainda não havia sido congelado. No episódio, Crow Marmot apareceu com um visual diferente em preto e branco, com luvas brancas, sapatos e membros pretos, nariz maior e orelhas mais longas, muito parecido com o design do desenho clássico do Mickey Mouse. O episódio é uma clara paródia dos desenhos antigos em preto e branco. Ele começa com Crow Marmot dançando enquanto anda, até que ele percebe que estava com fome, e decide procurar comida. Ele então encontra uma carcaça de dinossauro e decide comê-la, porém ele acaba se confundindo e tentando comer a cauda de um dinossauro que ainda estava vivo. O dinossauro fica tão bravo que começa a chutar e morder Crow Marmot até que alguns de seus órgãos saiam para fora.
Depois de uma luta, ele consegue recolher seus órgãos e fugir, mas acaba encurralado em um penhasco e para se salvar ele decide usar seu intestino como corda. Isso não dá certo e ele termina sendo comido e mastigado por um dinossauro voador, que depois o dá como alimento para seus filhotes. Crawl-Marmot parece possuir algum grau de criocinese, que é a habilidade de criar e manipular o frio e o gelo, visto que em um dos episódios, enquanto estava participando de uma competição de surf, ele cai no mar, e assim que atinge a água ele acaba congelando tudo que estava ao seu redor, em uma velocidade impressionante. E em um outro episódio, depois que Crawl-Marmot termina sendo sequestrado por Lift Shift, ele acaba mudando a temperatura do local onde estava preso, e com isso objetos congelados começam a aparecer, e até começa a nevar dentro da sala. Existe a possibilidade de tudo isso ser culpa do gelo que está em volta dele, mas normalmente um pedaço de gelo não tem a capacidade de congelar outras coisas sozinho. Crawl-Marmot nunca falou ou emitiu nenhum tipo de barulho no desenho, afinal ele está preso dentro de um bloco de gelo. Ele juntamente com Discover, são os dois únicos personagens do desenho com algum tipo de penteado, visto que a maioria dos outros personagens usa algum tipo de chapéu ou acessório na cabeça. Além disso, Crawl-Marmot junto com Lupin, Sniffles, e provavelmente Molly, são os únicos do desenho que possuem os dentes diferentes dos outros personagens. Crawl-Marmot também junto com Splendid, são os únicos personagens que nunca foram intencionalmente mortos por outro personagem principal. Crawl-Marmot normalmente aparece no desenho como um personagem de fundo, e quase não tem nenhum papel principal nos episódios. Por isso muitos fãs concordam que ele não é um personagem muito popular. A maioria das pessoas diz que quer vê-lo morrer com mais frequência como os outros personagens, em vez de ele ser salvo por seu bloco de gelo o tempo todo. Afinal, Repitra e Friends é um desenho onde animais fofinhos se matam. Até mesmo a equipe de criadores disse que não gosta muito do personagem, isso provavelmente é porque ele aparece tão pouco em comparação com os outros. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.